Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Barão aqui com vocês para mais um vídeo no nosso canal para falar de Arsenal. Hoje nós vamos falar do jogo que aconteceu hoje entre Slavia Praga e Arsenal pela quarta rodada da UEFA Champions League. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir vocês aquele pedidinho de sempre. Like no vídeo, verifique a inscrição no canal, tá? Compartilhe com os amigos, porque falta 12 inscritos para a gente chegar aos 1.000 seguidores. Então, vamos fazer essa força-tarefa aí para ver se em novembro a gente consegue chegar a esses 1.000 inscritos aí e bater essa meta tão aguardada. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de pós-jogo de Arsenal 3, Slavia Praga 0. Tá? O Arsenal ele começou o jogo com um time misto, tá? O que a gente já tinha falado no vídeo que saiu hoje de manhã de pré-jogo. Então, a gente começa com um time misto. Claro, a gente tinha alguns jogadores ali que estão lesionados, principalmente no setor ofensivo, mas eu gostei da escalação do Arsenal. Talvez mexeria em alguma coisa ou outra, mas eu acho que o Arteta também não quis mudar muito para também o time não ficar muito desequilibrado. Então, o que ele pôde mexer, ele mexeu no time. Então, ele foi com Raya no gol, Timber, Saliba, Gabriel e Nkapie, na lateral esquerda, Norgá, Rice e Nwaneri, Saka, Ossá e Merino. Lembrando que o Zubimendi não estava disponível para o jogo, suspenso, e a gente tinha Gabriel Martinelli fora, Gyökeres fora, Havertz fora, Gabriel Jesus eu já falei, Odegaard fora. Então, uma série de jogadores aí fora do elenco do Arsenal para esse jogo. Como eu havia falado no pré-jogo, o jogo de hoje seria um jogo difícil, de certa forma, até porque o Slavia Praga ele começaria tentando pressionar o Arsenal. Os times na Liga dos Campeões eles jogam de uma maneira diferente contra o Arsenal. Eles jogam menos em bloco baixo, jogam mais aberto. Tá? A pressão do Slavia Praga, eu tinha falado que seria muito forte no início, só que o time do Arsenal é um time que gosta de controlar muito a bola. Até o comentarista ali na transmissão da TNT, ele estava falando, eu escutei mais o jogo, né, do que assisti, mas alguns momentos ali eu consegui assistir o jogo. Então, o próprio comentarista ali da TNT, ele falava que o Arsenal é um time que controla muito a bola. Tá? E ali logo nos primeiros 3 minutos a gente teve uma oportunidade ali com o Gabriel Magalhães, ele quase abre o placar. A gente criou muita oportunidade a fazer o gol e me surpreendeu a postura do Slavia Praga. Tá? Claro que isso a forma como o adversário joga depende de como a gente joga. Tá? Então, o que a gente sempre fala, as nossas transições são transições muito fortes. A gente trabalhou muito na transição hoje. Claro, o Merino ele não é igual ao Gyökeres. A gente não pode esperar do Merino o que a gente espera do Gyökeres. Tá? O Merino não é aquele jogador de explosão, entendeu? Ele é aquele jogador que ele tem mais qualidade. Qualidade em que sentido? Ele é aquele cara do passe curto, ele é aquele cara que às vezes depende de uma bola no pé. E como a gente falou no pré-jogo, se eu não me engano, o Gyökeres ele é aquele cara mais da explosão.
Ele é aquele cara que quer partir para cima do adversário. E o Merino não é esse cara. Então, às vezes, o torcedor está assistindo o jogo e ele acha que o time vai jogar igual. Não vai jogar igual, até porque são jogadores com características diferentes. E outra coisa, o Merino nem centroavante é, entendeu? E claro, tem o cacuete do centroavante, ele faz os gols dele, inclusive ele é um jogador que pela seleção e pelo Arsenal já fez 19 gols. Ele é um cara que tem a qualidade, ele sabe ali finalizar bem, mas ele não é aquele cara explosivo, ele é aquele cara mais técnico. Então não adianta você esperar do Merino aquele cara que vai fazer igual o Gyökeres, por exemplo, que vai pegar a bola no meio de campo, vai dar aquela explosão e vai chegar na área adversária. Não é esse cara. Ele vai ser aquele cara que vai receber a bola e vai parar, vai olhar os companheiros e vai começar a dinâmica do jogo. Até porque ele é meia. Então, por ele ser meia, se torna um jogo muito mais controlado e um jogo onde o Arsenal ele tenta ir nos momentos certos. Claro que a gente tinha ali dois pontas que são muito rápidos. Tá? O Trossard, aquele cara que gosta mais da assistência, o Saka, aquele jogador que gosta mais do 1 contra 1. Então, são dois jogadores diferentes também. E aí, no primeiro tempo, numa jogada de bola parada, tá? Gera uma nova jogada de bola parada. Então, numa cobrança de escanteio, o jogador do Arsenal cabeceia, a bola bate na mão do defensor do Slavia Praga, o juiz vai ao VAR, tá? Não tinha dado o pênalti, ele vai ao VAR e aí ele confirma o pênalti. E ao confirmar o pênalti, o Saka vai e bate e faz 1-0 para o Arsenal. Uma batida muito boa do Saka, visto que o goleiro ele pula no canto que o Saka bate, porém a jogada foi muito bem batida e o goleiro não consegue alcançar. E aí o Arsenal faz 1-0. E aí quando a gente faz 1-0, é aquele jogo que dificilmente o time adversário ele consegue roubar a bola do Arsenal. O Arsenal é um time que tem muito controle do jogo. Se ele sai na frente, é pior ainda. A última coisa que o adversário do Arsenal quer é sair atrás do placar. Entendeu? Então, o Slavia Praga sai atrás do placar e foi aquilo que eu falei no pré-jogo. Lembra que eu falei que se a gente sai na frente, o Slavia Praga teria que fazer igual o Atlético de Madrid fez? Isso iria abrir a porteira, até porque o time do Slavia Praga ele é inferior ao time do Atlético de Madrid, apesar de no final o jogo do Atlético de Madrid ter tido um placar mais elástico do que o jogo contra o Slavia Praga. A gente jogou em casa também contra o Atlético de Madrid, então isso também facilitou. Mas aí acaba o primeiro tempo, 1-0 pra gente, a gente com um jogo praticamente controlado. Lembrando que amanhã a gente faz o nosso vídeo, né, de resumo da partida, onde a gente traz as estatísticas, porque a gente dá um overview, a gente dá um resumo da partida, e amanhã a gente traz os dados estatísticos. Então não perca o vídeo de amanhã de resumo do jogo, resumo da partida. E aí, no segundo tempo, começa o jogo e com 30 segundos, o Trossard cruza uma bola e o Merino chega ali como um centroavante, dando aquele toque, desviando a bola no fundo da rede, sozinho, e marcando 2-0. Se 1-0 o Slavia Praga já estava difícil, imagine com 2-0. E aí com 2-0 o Arteta começa a mexer no time, tá? Corretamente. Fiquei até preocupado em algum momento, porque tem um lance ali que o Trossard cai, ele começa a meter a mão na coxa, puxando a coxa, assim. Eu achei que ele tinha sentido alguma coisa muscular, mas aparente foi só pancada mesmo que ele sentiu. A nossa preocupação maior era com o Declan Rice, né? Que o Rice ele já tinha cartão amarelo, ele estava pendurado.
e aí ele não podia tomar cartão amarelo. E aí, por volta de uns 60 e poucos minutos, o Rice lança uma bola para frente, meio que despretensiosa, e aí o goleiro do Slavia Praga sai muito mal. O Perino dá uma casquinha na bola e a bola morre no fundo da rede. 3-0 para o Arsenal, fecha o caixão. Ainda teve um lance ali de possível pênalti para o Slavia Praga, depois que entra o Ben White e tal. E realmente não foi nada, o juiz marcou ali no campo, mas o VAR chama ele, realmente não foi nada, o Ben White só toca na bola, nem toca no adversário. Então a gente corria o risco ali de perder nossa invencibilidade ali de jogos sem levar gols. Se eu não me engano, são 10. A gente já está 10 jogos em todas as competições sem levar gols. Então, um jogo que ele foi construído, tá? E aí foi facilitando o jogo com o decorrer da partida. Saiu o primeiro gol ali no momento que a gente pressionava, mas a gente não conseguia. O Saka teve muitas oportunidades de fazer tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Mas no final a gente conseguiu ganhar o jogo de 3-0. Próximo jogo, Champions League, né? Próximo jogo da Champions League, a gente enfrenta o Bayern de Munique. O Bayern de Munique no Emirates Stadium. Eu falei até para vocês que os principais jogos do Arsenal a gente enfrentaria os principais times ali no Emirates. Então isso é uma coisa muito boa para a gente. Então a gente vai receber a visita do Bayern de Munique. O Bayern de Munique que não terá o Luiz Dias, tá? Que é um reforço gigantesco para a gente. Claro que isso não quer dizer nada. O Bayern de Munique é um time que tem qualidade. O Luiz Dias foi expulso hoje no jogo contra o PSG. Tá? Então, mas o Bayern de Munique é um time de qualidade. Então o Arteta vai ter que trabalhar muito aí para a gente poder ganhar essa partida, principalmente porque é dentro de casa. Vai ser numa batida que o Arsenal vem jogando, porque enfrenta, depois da data FIFA, enfrenta Tottenham, Bayern de Munique, Chelsea, 3 jogos muito importantes para a gente. Então é continuar nessa batida, lembrando que no final de semana tem o Sunderland, e aí se a gente não levar gol, e a gente não vai levar gol do Sunderland, a gente consegue bater o recorde aí de mais jogos sem levar gol em todas as competições. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu tenho para falar do jogo de hoje. Foi mais ou menos um resumo, né, do que foi o jogo a partida hoje. Mais um jogo sem levar gols. Mais uma vitória importante para a gente manter. Mais 2 milhões de euros ali na conta, porque cada vitória na Champions League são 2 milhões. Tá? Então, aí a gente passa de fase e ganha mais um dinheiro. Então, assim, é importante a gente continuar nessas vitórias aí para a gente continuar tendo a vantagem, né, quando a gente for para a fase de mata-mata. Então, lembrando que com a vitória hoje do Bayern de Munique, eles ainda estão na nossa frente, então eles são o primeiro colocado, nós somos o segundo colocado. Só temos agora 2 invictos, que é o Arsenal e o Bayern de Munique. Um pode cair na próxima rodada, espero que seja o Bayern de Munique. O Arsenal continua invicto aí nessa fase de liga da Champions League. Beleza? Então, galera, é isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do jogo do Arsenal contra o Slavia Praga. Amanhã a gente tem aí o nosso resumo da partida, com mais informações, detalhes, dados estatísticos. Espero que vocês não percam. Então, hoje é isso. Lembrando, não esqueça de dar like no canal, sininho para receber as notificações, verifique se estão inscritos, compartilhem, porque só faltam 12 inscritos para a gente chegar aos 1000 inscritos aqui no canal. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado e fui!